WhatsApp constante, fotos, mensagem, fulano está presente, fulano está acompanhando a aula, isso me deixa tão feliz, porque vocês sabem, nós professores não somos youtubers, mas a gente está aqui por vocês, a gente está aqui para tentar passar e vocês não perderem os conteúdos, tentar passar as nossas aulas. Então, eu conto muito mesmo com a compreensão, né, e que vocês sempre se organizem com os materiais e sentem aí no seu localzinho desejado da sua casa. Bom, hoje nós vamos falar de história, isso mesmo. Hoje a gente vai falar da lição 4, tá certo? É a Mesopotâmia. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje. Então, abra seu livro integrado na página 316 e vem comigo. A Mesopotâmia, terra de muitos povos. No Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque, desenvolveu-se por volta de 3500 a.C. a civilização mesopotâmica, contemporânea à civilização egípcia. Então, teve uma aula, né, que, se eu não me engano, foi a aula anterior, a gente estudou sobre o Egito Antigo e hoje a gente está estudando sobre Mesopotâmia. Essa civilização da Mesopotâmia hoje não existe. Hoje, o atual hoje é Iraque, né? Com o Iraque hoje não tem mais aquela história toda que existia na época da civilização da Mesopotâmia, mas hoje a gente vai estudar sobre ela. Bom, eu trouxe aqui um mapa, é uma imagem ilustrativa, mas no seu livro, na página 346, tem a região da antiga Mesopotâmia, que ele fala atual Iraque. Tem dois tipos de mapa e tem um mapa logo abaixo que é povos da Mesopotâmia na antiguidade, aproximadamente 3000 a.C. Uma das coisas que eu quero logo falar para vocês é que nessa época histórica o calendário era contado na ordem decrescente, tá? Para você dizer, oxe, como é que pode? Era sempre do maior para o menor. Então vocês vão ver muito assim, uma data maior na frente e a menor, eles botavam um hífen e a menor data logo depois. Bom, esse mapa aqui, né, como vocês estão vendo, o mar Mediterrâneo. Aí aqui, ó, nessa partezinha aqui tem o rio Tigre e o Eufrates. E aqui situava-se a Mesopotâmia, tá certo? Aí depois, com calma, vocês vão dar uma olhadinha no livro de vocês que também tem uma parte que está frisando aquela região local. Vamos seguir. Bom, aqui eu também trouxe uma foto ilustrativa, porque a Mesopotâmia ela era considerada, né, a famosa terra entre rios. Por quê? Porque nela se situava o rio Tigre e o Eufrates, como eu falei. E aqui, ó, a gente vê alguns monumentos. Lá existiam muitos arquitetos e as obras eram belíssimas naquela época. E a gente vê, ó, que tem algumas coisas aqui que já mostra a questão da Mesopotâmia num todo, tá certo? Isso aqui é uma imagem ilustrativa do que a gente está estudando. Vamos seguir. A denominação da Mesopotâmia para a região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates foi dada pelos gregos antigos e significa terra entre rios. Foi como eu já tinha explicado para vocês. O território da Mesopotâmia é cortado no sentido norte-sul por um extenso vale no qual correm os rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Armênia e desembocam no Golfo Pérsico. Vamos seguir. A primeira civilização a se instalar na Mesopotâmia foi os Sumérios. Por volta de 3000 a.C., a eles é atribuída a criação de um sistema de escrita denominada cuneiforme, usado pelos outros povos que dominaram a região. Bom, os Sumérios, eles foram os primeiros, né, a chegar no território da Mesopotâmia.
Diferente do Egito, a Mesopotâmia era um ambiente mais aberto. Era assim, vou dar um exemplo. Era um espaço onde as pessoas chegavam e ocupavam, não tinha dono, chegavam e ocupavam e aquelas pessoas eram o dono do momento. Mas se chegasse outras pessoas, poderiam travar uma guerra. E se eles ganhassem a guerra, eles obrigavam aquelas pessoas que eles tomaram aquele local a trabalhar para eles de graça e muitas vezes como escravo. Então, diferente do Egito, que era uma terra mais fechada, a Mesopotâmia já era um território mais aberto, onde quem chegava ocupava. Por isso que foi grandes guerras, aconteceram várias coisas naquela época por conta disso. Por quê? Porque toda vez que chegava, ocupava e não ia lá e queria tomar o terreno e ficava nessa guerra constante. Aí vem os sumérios. Aí agora, aproximadamente 2550 a.C., foi a vez dos acádios, povo vindo do deserto da Arábia, que se estabeleceu no curso médio dos rios. E por volta de 2000 a.C., os acádios foram dominados pelos amoritas. Observe, os acádios, eles vieram do deserto e chegaram na Mesopotâmia, mas como eu falei, se acontecesse uma guerra, eles poderiam ganhar ou perder. O que foi que aconteceu? Os acádios foram dominados pelos amoritas, que fundaram um grande império, conhecido como o primeiro império babilônico. Tá bom? Vamos seguir. Agora nós vamos falar da importância dos rios. Os povos da antiguidade buscavam regiões férteis mais próximas a rios para desenvolverem suas comunidades. Então, eles tinham esse interesse de buscar mais próximo do rio, porque eles sabiam que ali iria ter áreas férteis e até para cultivo. Então, geralmente, próximo dos rios que eram criados povoados e vilas. Lembra? A gente estudou isso no Egito Antigo. A importância do Nilo era muito grande também para aquelas pessoas. E aqui, nesse caso, o rio Tigre e Eufrates era muito importante para as pessoas dessa época. Então, vale salientar isso. A região da Mesopotâmia era uma excelente opção, pois garantia à população água para consumo, rios para pescar e via de transporte marítimo. Então, observe aqui os pontos positivos de se morar próximo ao rio, que era o que a maioria das pessoas que tentavam habitar aquela região preferiam. Outro benefício oferecido pelos rios eram cheias que fertilizavam as margens, garantindo um ótimo local para a agricultura. Bom, isso aí também a gente já estudou, que no Egito Antigo, o rio Nilo, ele tinha um período de cheia quando ele secava mais um pouco, ali as pessoas conseguiam plantar, porque aquela área onde a água baixava era uma área fértil. Já no caso aqui do rio Tigre e Eufrates, as pessoas procuravam também morar próximo por conta da agricultura. A gente sabe que através da agricultura eles deixaram de ser nômades para se tornarem sedentários. E a agricultura de irrigação é uma agricultura assentadas em obras hidráulicas. Foi o que aconteceu. Por eles terem tanta água que eles criaram um dos maiores setores hidráulicos para abastecer. Eles usavam também os diques, que lembra daquele vídeo de história onde o pessoal do Egito Antigo usava os diques? Então o pessoal daqui, na época da Mesopotâmia, eles também usavam esses diques para armazenar água, para usar água e aí ia movimentando, tá certo? Vamos lá agora para o próximo slide. Como viviam os mesopotâmicos, que foram N povos que chegaram lá? Eu vou dar aqui um exemplo. Os sumérios, os povos que dominavam a Mesopotâmia, conseguiam constituir grandes impérios. Eles conseguiram construir, dominando povos vizinhos. Então, os sumérios, eles faziam várias construções
E aí, como eu falei, eles iam dominando e eram através das guerras. Se conseguisse, escravizava o povo a qual eles ganharam. Já os babilônicos fixaram ao norte da Suméria e transformaram a Babilônia na capital de seu império. Então, cada um ali tinha um objetivo específico e eles lutavam para conseguir. Vamos lá. Já os assírios, dedicados principalmente à agricultura e ao pastoreio, viviam no norte da Mesopotâmia. Sua principal cidade era Sul, às margens do rio Tigre. Observe que os assírios eles já se dedicavam à questão da agricultura, tá certo? E os caldeus aqui, ó, entre os anos 616 e 539 a.C., a cidade babilônica voltou a se destacar na Mesopotâmia. O apogeu do Império Caldeu ocorreu durante o governo do rei Nabucodonosor, 632 a.C. a 562 a.C. Os caldeus dominaram também a Síria e o reino de Judá, fazendo dos hebreus prisioneiros e os levando como escravos para a Mesopotâmia. Está vendo? Como o Tia Michelle explicou, se eles ganhassem a guerra, eles podiam até escravos, eles obrigavam os outros que perderam a trabalhar para eles. Então, assim, era uma propriedade que era um pouco dificultosa, porque naquela época não tinha um papel. Hoje, a gente, para ter nossa casa, mamãe, papai, eles têm um registro, um documento que mostra que aquela propriedade é dele. Se ele necessitar vender, ele tem que ir em cartório e passar aquela propriedade para a pessoa que ele está vendendo. Nessa época aqui não, nessa época era através das guerras. E eu imagino como era triste o cenário de ter que necessitar dessa situação para se fixar naquele local. Então, nada era garantido. Era assim, eu ocupo essa área, mas posso ser que amanhã, através de uma guerra, eu perca. Funcionava mais ou menos assim, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui eu também trouxe para vocês verem, moravam arquitetos, como eu falei, as obras eram muito, muito bonitas daquela época, eles tinham, como estava em construção, eles sempre procuravam, né, fazer o melhor, e foi um cenário de grandes acontecimentos. Se vocês observarem no livro de vocês, esse estudo, ele vai da página 316, aí eu coloquei a atividade até 321, porque na outra aula eu vou vir com a religião, arte e ciências, a continuação dessa aula, porque esse estudo da Mesopotâmia é um estudo extenso, porém a gente vai sempre relembrando. E também a sociedade da Mesopotâmia eram de castas, não acreditavam em vida após a morte. Eles eram politeístas, então até naquela época a questão da religião era um pouco dificultoso, porque cada um estava acreditando no seu Deus, tá certo? Mas aí na próxima aula a gente vai falar sobre isso. E eu quero desejar um excelente dia a todos. Um beijo no coração. E meus alunos do quinto ano, lembrem-se, ó, isso aqui é um marca-página. Se você for lendo, você vai marcando ali as partes mais importantes. E eu aguardo você com o seu marca-página na próxima aula. Até mais!